Pronto. Shalom, shalom, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um culto do Oséias Kids. Hoje é sábado, né, dia 28 de fevereiro, e nós estamos aqui reunidos para aprendermos mais um pouquinho da palavra do Senhor, certo? Vamos fazer uma oração para a gente começar. Vou pedir a vocês que fechem os olhinhos para a gente falar com o Papai do Céu mais uma vez neste dia. Pai, nesta hora, neste momento, nós queremos te engrandecer, te bendizer, exaltar o teu nome pelas tuas misericórdias, pelo teu amor, pela tua graça. Pai, eu peço ao Senhor que o teu Espírito Santo venha ministrar aos nossos corações nesta tarde, mais uma vez, sobre a vida do Asaf, do Levi, do Samuel, das crianças que vão entrar depois, das crianças que vão assistir depois. Pai, que cada um, meu Senhor, que assistir esse vídeo possa ser ministrado pelo Teu Espírito Santo, Pai. Fala conosco mais uma vez, nós oramos a Ti e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Só um minutinho. Prontinho, vamos lá. É, nós aprendemos, né, sobre o fruto do Espírito, no mês passado, entre dezembro e janeiro. Em fevereiro, nós começamos falando sobre as obras da carne, né? Algumas coisas que agradam a Deus, algumas coisas que, as atitudes que agradam a Deus e as atitudes que não agradam ao Senhor, né? E nós falamos que as atitudes que agradam ao Senhor é aquela que o Espírito Santo ele nos ajuda a produzir. E as obras da carne, que são atitudes, né, que nós fazemos que não agradam ao Senhor, nós já falamos sobre brigas, já falamos sobre feitiçaria. Quem lembra mais de alguma obra da carne aí que nós estudamos? Levi, É, é, lembra de alguma obra da carne? Ai, tia, tá na ponta da língua, eu não consigo falar. Tava Então vá pensando pensando aí, em outra. Azar Eu ou tava Samuel. pensando em outra. Então, ó, a gente falou sobre ciúmes, lembra que a gente falou sobre ciúmes, raiva. Na semana passada a gente falou sobre o quê? Desunião, não foi? Coisas que causam desunião. Nós falamos até mesmo sobre a Torre de Babel, que houve aquela confusão. Quem assistiu o filme de Midinho que eu mandei lá no grupo com o papai e a mamãe, conseguiram assistir? Sim, Sim, e você, Levi, conseguiu? não. Não, e você, Samuel? Não, Não, então faz o seguinte, depois dá uma olhadinha lá no grupo para poder assistir o vídeo, assiste com o papai e com a mamãe, para poder quando a gente assiste, quando a gente lê a palavra, quando a gente ouve, tudo aquilo que faz referência à palavra do Senhor vai é, firmando mais cada vez mais em nosso coração, certo? Então é importante a gente estar durante a semana também revendo esses assuntos, certo? Então hoje nós vamos falar sobre o tema de obras da carne hoje que nós vamos falar é inveja. Quem sabe o que é inveja? Fala aí, Azaf. Inveja um sentimento que quando uma pessoa tem, você também quer ter. Muito bem. E você, Levi? Eu acho que a inveja é um sentimento que uma pessoa tem uma coisa e você quer essa coisa, então você deseja o mal para essa pessoa. Tem. Isso mesmo, exatamente. Isso que é inveja, né? Querer aquilo que o outro tem de qualquer maneira. Bebedeiras, farras e coisas semelhantes a estas, que está lá no livro de Gálatas, né? Que fala sobre as obras da carne e o fruto do espírito. Essa aula a gente vai finalizar justamente é, é,
as obras da carne, que é inveja, bebedeiras, farras e coisas semelhantes a estas. E aí, hoje eu quero fazer algo diferente também com vocês, que eu trouxe, eu mandei até lá no grupo. Se vocês conseguirem, né, pesquisar lá no Google, o Kahoot. Aí a gente vai fazer um joguinho aqui online. Mas primeiro eu vou contar uma história, né, que é a história que está no livro de Daniel. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 5. Daniel 5. Todos encontraram? Não. Ok, estou aguardando. Quando encontrarem, dá um ok ou então dá um legal. Daniel fica no Antigo Testamento. Ok. Achei. Pronto, Asaf, ok. Levi, ok. É, Não, é Daniel 5. Achei. É Daniel 5. Ok, também agora eu Samuel. achei. Pronto, Levi. A gente não vai ler, não, só para vocês situarem onde é que está a história que eu vou contar agora. A história, essa história que eu vou contar, que está no livro de Samuel, ou, desculpe, no livro de Daniel, no capítulo 5, ele vai falar sobre um rei. E o nome desse rei era Belsazar. Ele era rei da Babilônia. E ele deu uma grande festa. Teve um dia que ele resolveu fazer um grande banquete para todas as pessoas que eram importantes do teu rei, do reino dele, né? E durante a festa que Belsazar estava fazendo, ele mandou buscar os tesouros da casa de Deus que o seu pai, Nabucodonosor, havia tirado do templo de Israel. Esses utensílios, eles pertenciam à casa do Senhor, né? Quando Nabucodonosor invadiu Israel e destruiu o templo, levou cativo o povo de Israel para a Babilônia, ele também levou todos os utensílios da casa do Senhor. E no dia que Belsazar fez essa festa, ele mandou justamente pegar esses utensílios e levou para sua festa. Chegou na festa, ele e os seus convidados começaram a beber vinhos nos utensílios que pertenciam, olha só, à casa do Senhor. E ali também eles começaram a adorar outros deuses. E então, no meio da festa, apareceu uma mão como a mão de um homem e escreveu na parede uma frase. E a frase estava escrita assim: Mene, mene, tekel, parsim. E nessa hora que o rei, todos os convidados viram ali aquele formato, né, de uma mão de um homem ali escrevendo na parede, eles ficaram todos aterrorizados. O rei, ele ficou muito nervoso, e seus joelhos, ó, começaram a bater um no outro, começaram a tremer. Então, o que que ele fez? Ah, alguém tem que interpretar o que está escrito na parede. Aí foi lá, mandou chamar todos os magos do reino dele, todos os sábios do reino dele, para ver quem iria conseguir interpretar o que estava escrito. E ele ainda disse assim: ó, quem conseguir interpretar, eu vou dar um colar de ouro e vou fazer o terceiro no meu reino.
Só que ninguém conseguiu interpretar. Todo mundo chegava lá, via o que estava escrito, mas ninguém conseguiu interpretar. E a sua mãe, a rainha, a mãe de Belsazar, ela ficou vendo que o filho estava muito nervoso, estava preocupado e queria de todas as formas saber o que estava escrito. Então, ela se lembrou que na época de Nabucodonosor havia um homem chamado Daniel. Daniel era um homem que orava 3 vezes ao dia e o Altíssimo havia dado a ele muita sabedoria, até para interpretar sonhos. E ele seria capaz de dizer para o rei o que estava escrito. Aí o que que o rei fez? Foi lá, imediatamente mandou chamar Daniel e pediu a Daniel que interpretasse o sonho. Ou, desculpe, que interpretasse o que estava escrito na parede, né? E ainda falou para Daniel: Daniel, se você interpretar, eu vou te dar um colar bem grosso, assim, de ouro, e você vai ser o terceiro no meu reino. Porém, Daniel respondeu: Rei, eu não quero o seu ouro, e nem tampouco quero ser o terceiro. Você pode dar tudo para os outros. Porém, eu vou lhe dizer o que está escrito. E ele continuou, ele falou assim, Daniel falou assim para ele: Você, Belsazar, você é neto de Nabucodonosor. Você sabe o que o Altíssimo fez com ele, porque Nabucodonosor também se tornou, irmãos, arrogante e duvidou do poder de Deus. E o Senhor fez algo com Nabucodonosor. Depois nós vamos contar essa história. E aí, Daniel falou isso para ele: Belsazar, você sabe o que o Senhor fez, e mesmo assim você agiu dessa forma. E aí começou a interpretar. E o que estava escrito, lembra? Mene, mene, tekel, parsim. E Daniel falou: Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado fostes na balança e foi achado em falta. E Pérez, dividido foi o teu reino e foi dado aos medos e aos persas. E ali, Belsazar viu que aquela interpretação era verdadeira. Mandou trazer o colar de ouro para Daniel, colocou roupas de púrpura sobre Daniel e também colocou Daniel como terceiro do seu reinado. Só que, naquela mesma noite, aquilo que o Senhor havia dito para Belsazar, através de Daniel, aconteceu. Os medos e os persas invadiram a Babilônia e naquela mesma noite ele morreu, Belsazar. Por quê? Porque ele não honrou ao Senhor. Então veio as consequências dos atos dele, dos atos errados, né? Então a gente tem que entender que todas as nossas escolhas, tudo que a gente escolhe na nossa vida, ela tem consequências. E ela tem consequências boas e consequências ruins. Se eu fizer escolhas boas, vou ter consequências boas. Se eu fizer escolhas ruins, eu vou ter consequências ruins. Então, para que a gente tenha consequências boas na nossa vida, nós somos o quê? Direcionados pelo Espírito Santo. Amém? Então, o que que aconteceu? É, Belsazar fez uma grande festa, fez uma farra, né? Se embriagou com os seus convidados ali, ainda usando as coisas do Senhor. E isso foi algo que ele fez muito ruim, não agradou ao Eterno. E por isso ele teve uma consequência, que foi acabou com o seu reino e ainda morreu, né? Por causa de uma escolha errada que ele fez. Então, como nós estamos falando, né, sobre as obras da carne, que é inveja, bebedeira, farras, olha o que a gente também identifica isso nessa história, né? Então, para continuar,
nós vamos fazer agora o joguinho do Kahoot, certo? Vão acessar o Google. Quando vocês saírem aí da tela, vocês não vão sair, vocês vão continuar no Zoom comigo, certo? Aí bota para pesquisar Kahoot. Deixa eu entrando aqui para vocês. Aí quando aparecer no. Conseguiram? Já tô aqui dentro. Também. Pronto, pronto. E você, Azaf? Pronto. Só que eu vou dar o número do PIN vai aparecer aqui na tela para vocês acessarem, tá bom? As Uhum. perguntas são umas perguntas e as respostas ela tem cor azul, amarelo e laranja. E cada um tem um desenhozinho. Eu vou explicar para vocês na hora. Vocês já jogaram Kahoot? Azaf já? Levi também? Já, né? Porque Já, na escola. já achei. Samuel também. Legal. Então vocês sabem como funciona. Todos entraram? Não, Azaf ainda não? Ok, deixa eu botar aqui agora. Eu vou parar a gravação. Vocês me lembram na hora de voltar, depois quando a gente voltar, porque eu não sei se é permitido. Peraí, gravar. Como não entendi? Se alguém acerta o botão antes de todo mundo, o tempo já acaba. Ah, Então, tá. É eu assim. respondi a 4 muito rápido, do verdadeiro ou falso. Aí eu fui para 5. Só que como eu não sabia as opções, ficou lá, ficou uns 5 segundos e acabou. Girando, né? Eu acho que é a Eu tive que internet mesmo. Mas olha, foi bom, porque eu aprendi mais ou menos como é que funciona, certo? Vocês gostaram desse jogo, dessa atividade? ah, tirando a parte que só ficou a bolinha girando, foi legal. Só não foi legal por isso, né, Levi? É, foi legal por causa disso. Eu ia Ó, responder tudo. pronto. Na próxima semana eu vou ver se eu faço com um pouco mais de tempo, tá? Vamos pedir também para que a internet esteja legal, né? Porque até a minha internet hoje, ó, tava ruim, que eu vi aqui que caiu o Zoom e tudo, né? Mas assim, é só para a gente também interagir um pouquinho mais. Não é questão de competição, não é para ter quem tá no pódio, quem ganhou, quem perdeu. O importante é que vocês acertaram, né? As respostas. Teve esses imprevistos aí da internet, que Levi, infelizmente, não conseguiu a tempo O de meu não carregou. responder. Como? O meu não carregou. Pois Ficou é, lá o tempo inteiro carregando. ficou carregando de Levi, Azaf. Gostou, Azaf? Fiquei em segundo lugar. Gostou do jogo? Pronto, legal. Olha só, agora eu vou pedir para vocês, cada um vai ler só um versículo da Escritura. Deixa eu ver que eu anotei aqui a ordem direitinho. É, Levi, vai abrir, por favor, em 1 Coríntios 13. Aí vamos abrindo. Samuel vai abrir em Efésios 5:18. E Asaf vai abrir em 1 Coríntios 10:23. O meu é Levi, 1 Coríntios, o quê? 1 Coríntios 13. Ah, achei. 13, achou? O 13 inteiro? Não, não, peraí, deixa eu confirmar aqui qual é a parte. Peraí, que eu anotei aqui. Asaf, procura o seu logo aí, Asaf, 1 Coríntios 23, 10:23. Achei. Peraí, Levi, que eu já te digo. Achei.
Achou? Uhum. Levi, deixa eu abrir aqui, Levi. É só o versículo. Estou procurando aqui. Levi é 1 Coríntios 13. 13 é 5. Achei. Achou? Não, Achei. 5 não, me desculpe, 4. Achei. Não, achei. Pronto. Então, eu vou pedir primeiro para Levi ler, que é 1 Coríntios 13, 4. Pode ler, Levi, por favor. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Ok, então aí está falando o quê? Do amor, né? Que o amor ele não é invejoso, né? Como vocês falaram no início, a questão da inveja, que é querer o que o outro tem de qualquer jeito. Então, quem ama não tem inveja. Quem ama é paciente, né? Quem ama, ele não se ensoberbece, não se irrita. Então, esse é o amor e é o que a gente aprende através, né, da comunhão com o Espírito Santo e através da vida de Jesus. E Samuel, Efésios 5:18. Posso ler? Pode, por favor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Amém. Então, aqui falando, eu trouxe o versículo falando também, ó, sobre a questão da bebedeira, né? Lembra que a gente falou da história de Belsazar, e Belsazar naquele banquete ali, naquela bebedeira ali, se embriagou, né? E fez o que era errado. E o apóstolo Paulo está orientando: não se embriaguem com bebidas, né? Onde há contenda, onde há confusão. E se embriaguem pelo Espírito Santo. Porque quando nós nos enchemos, né? O que ele quer falar de embriagar-se pelo Espírito Santo é isso. É sermos cheios do Espírito Santo, para que nós venhamos produzir o fruto do Espírito Santo. E Asaf, 1 Coríntios 10, 23. Por favor, Asaf, pode ler. Alguns dizem assim: podemos fazer tudo o que queremos. Sim, mas nem tudo é bom. Podemos fazer tudo o que queremos, mas nem tudo é útil. Então, aqui o apóstolo Paulo ele está falando o quê? Que que nem tudo me é lícito, né? A gente tem acesso a todas as coisas, mas nem tudo nos convém, né? Não é porque nem tudo que é legal é saudável. Então, ele está falando que farras é o quê? São bagunças, são coisas, né, sem limites, onde as pessoas procuram se divertir sem limites, não tem um limite, né? E nós precisamos entender que quando não tem limite, acontecem as coisas erradas. E o apóstolo Paulo está nos alertando, a Escritura nos desperta isso. Nessa semana nós aprendemos sobre o quê? Sobre a inveja, que não devemos invejar as coisas dos outros, né? Cada um tem aquilo que o Senhor dá. A questão da bebedeira, que isso não convém àqueles que creem em Jesus, não agrada ao Senhor, nos tira do propósito de Deus, e também sobre as farras, sobre as coisas que fazem parte disso, que tem coisas no mundo que parecem que são legais, mas não são, né? Está escrito que há caminhos que para o homem parecem bons, mas são caminhos de morte, né? Então nós devemos estar atentos a isso. Vocês, crianças, principalmente na internet, estejam sempre atentos. Tudo aquilo que vocês estiverem assistindo ou estiverem conversando com algum coleguinha e sentirem que não agrada ao Senhor, ó, cai fora.
certo? Combinado? Então, o que que a gente pode substituir? A gente substitui a inveja pelo fruto do espírito, que é o amor. A obra da carne, que é confusão, a gente substitui pela paz. Os exageros, aquilo que não convém ao Senhor, a gente substitui pelo domínio próprio, certo? Então, cada obra da carne que vem, que são atitudes que a gente pode produzir, a gente pede ao Espírito Santo para nos ajudar a produzir o fruto do Espírito. Amém? Vamos, orar para encerrar. Agradeço a presença de vocês. Muito feliz. Fiquei um pouquinho assim. Foi uma experiência, né, do, do jogo online. Eu vou fazer melhor para a próxima semana. Vamos ver qual vai ser o tema. Durante a semana, por favor, deem uma lidinha na escritura, no livro de Daniel, no capítulo 5. Revejam, né, os erros que Belsazar fez. Eu vou ver se eu mando de novo um videozinho lá no grupo para vocês assistirem com os pais. Tá bom? Vamos orar? Fechamos os olhos. Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez por estarmos aqui reunidos, Pai. Pedimos que o Senhor venha nos ajudar, Senhor, a produzir o fruto do Espírito em todo o tempo. E que o Senhor nos dê, Senhor, sabedoria para não produzirmos, ó Deus, as obras da carne. Porque as obras da carne, Senhor, elas nos afastam de Ti. E nós não queremos, Senhor, nos afastar de Ti. Não queremos que o Teu Espírito Santo não habite mais em nós. Nós queremos te agradar, Senhor. Nós queremos fazer a tua vontade. E te pedimos, Espírito Santo, que nos ajude. Abençoa cada semana, a semana de cada criança, Senhor, na escola, nas atividades que eles vão fazer, nas provas, nas avaliações. Que o Senhor dê sabedoria, concentração, inteligência, conhecimento sobre a vida deles, Pai. Muito obrigado pela vida de cada um, cada família, Senhor, que o Senhor possa estar guardando e abençoando. Nós oramos a Ti e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Beijo no Amém. coração de vocês. Shalom, shalom. Tchau. Até sábado que vem. Tchau. Falou. Shalom. Shalom.